O empresário Luciano Hang chegou ao Senado acompanhado por 5 senadores da base governista e por apoiadores. O empresário não recorreu a habeas corpus e também não prestou o compromisso de dizer a verdade. Os advogados justificaram que ele já está sendo investigado pela CPI. Luciano Hang começou afirmando que não é negacionista e nem contra a vacina. Eu não sou e nunca fui contra a vacina. Tanto que disponibilizei todos os nossos estacionamentos das nossas megas lojas espalhadas pelo Brasil como pontos de vacinação. Ele disse que é perseguido por não ter medo de dizer a verdade e reclamou que a memória da mãe, Regina Hang, que morreu de Covid em fevereiro, aos 82 anos, está sendo desrespeitada e usada politicamente, o que foi rebatido pelo presidente da CPI, Omar Aziz. Não aceito qualquer desrespeito à memória da minha mãe. Tenho a consciência tranquila de que, como filho, sempre fiz o melhor por ela. Eu comecei a trabalhar ainda criança, vendendo bolachas na escola. Meu primeiro emprego com carteira assinada foi como operário, na mesma fábrica em que os meus pais trabalharam. E que anos depois, eu tive a honra de comprar. Essa CPI, eu pessoalmente e muitos senadores aqui, nunca usaram o nome da sua genitora politicamente. A primeira pessoa a falar que se tivesse dado os medicamentos, tratamento precoce, ela poderia ter salvo, foi o senhor que falou sobre ela em rede social, não foi a CPI que trouxe isso aqui. Foi um depoimento tumultuado já nas primeiras perguntas do relator. Senadores reclamaram da exibição de placas pelo empresário e disseram que ele estava usando a CPI para se promover. Aqui, o depoente tem um jeito de se comportar e nós não podemos admitir que o comportamento dele seja como se ele estivesse fazendo um comício ou como se ele estivesse aqui participando de um debate político, defendendo suas teses políticas, seja elas quais forem. Da mesma forma que se exige do depoente que se atenha aos fatos, que se exija também de quem está inquirindo que se atenha aos fatos. Porque perguntas absolutamente desconexas, sem conexão com os fatos, aí querem respostas objetivas. Isso não é possível nem aqui, em nenhum lugar do mundo, presidente. Então, que se atente para o artigo 212 do Código de Processo Penal. Olha, presidente... E agora você vai limitar o parlamentar de fazer pergunta aqui. Não, então não limite o depoente de dar os esclarecimentos. Presidente, por favor, o advogado está desrespeitando o parlamentar. Advogado não é posse. O senhor não me desrespeita. O senhor está me desrespeitando. Está defendendo o seu cliente. Presidente, o senhor está se descontrolando. Põe a ordem, e se ele não me respeitar, que ele seja retirado. Está defendendo o cliente. O senador Rogério Carvalho insistiu que um dos advogados fosse retirado da sala e a sessão teve que ser interrompida. Retomada a reunião, o advogado se desculpou e o presidente autorizou a permanência dele no depoimento. Luciano Hang confirmou que tem contas no exterior e empresas em paraísos fiscais, mas disse que não pegou um centavo de bancos estatais. Ele negou fazer parte do suposto gabinete paralelo de assessoramento ao presidente Bolsonaro em relação à pandemia. Negou também ter financiado a divulgação de fake news. Documentos que chegaram à CPI apontam que ele teria apoiado financeiramente o blogueiro Alan dos Santos, investigado por divulgação de notícias falsas. Essa é uma das fotos que constam das investigações e que verdadeiramente comprovam, estabelecem indícios, evidências do que eu acabo de afirmar. Eu queria fazer algumas perguntas como decorrência disso. Qual a sua efetiva relação com o deputado Eduardo Bolsonaro? Queria dizer que isso aí não prova nada, senador. Tá bom, nada, não, só querendo fazer uma pergunta. Não prova nada. Senhor Luciano. Aqui é uma mensagem entre Eduardo Bolsonaro e Alan dos Santos. Conversando, Alan dos Santos querendo um patrocínio da Havan. Na semana passada, quando saiu no Jornal Nacional, o Alan disse o seguinte: se alguém encontrar um centavo do Hang na minha conta, eu visto a camisa do PT. E eu falei, se alguém encontrar
E se a Globo voltar atrás do que ela falou, eu volto a colocar no Jornal Nacional propaganda da van. Ou seja, isto aqui é tudo ilação, é mentira, isso é narrativa, não existe. Nós não patrocinamos o programa do Alan dos Santos. O relator mostrou vídeos em que ele divulga tratamento preventivo e precoce com medicamentos sem eficácia comprovada. Vossa Senhoria considera correta essa sua atitude? Sim ou não? Eu estou passando... Sim ou não? Sim, aquilo que eu fiz. Eu estava vivo porque eu fiz aquilo. Sim, considera correta. Não lhe parece que Vossa Senhoria, com declarações desse tipo, está estimulando a população a se automedicar com medicamentos ineficazes, já que a maioria das pessoas não tem acesso a médicos com a mesma facilidade com que Vossa Senhoria tem? Não, porque a maioria desses remédios precisa de prescrição médica. Luciano Hang foi questionado também sobre o tratamento da mãe, Regina Hang, que ficou internada em um dos hospitais da Prevent Senior. Em vídeo publicado nas redes sociais, Luciano Hang aparece dizendo que a mãe poderia ter sido salva se tivesse feito o tratamento preventivo. Ele admitiu que ela passou por tratamento precoce com medicamentos do kit Covid após o diagnóstico da doença. O relator questionou por que o hospital omitiu a Covid-19 como causa da morte no atestado de óbito. Está aí a verdadeira declaração de óbito, que depois nós perguntamos isso ao diretor Pedro, que não soube explicar. Porque a explicação, eles fizeram isso não só com a mãe do senhor Luciano, eles fizeram isso com muitas pessoas para ocultar a causa-morte e isso influenciar no resultado do experimento com humanos. Qual a prova o senhor tem de falar um negócio desse? Que prova o senhor tem de falar um negócio desse? Senador, uma outra pergunta. No mesmo dia 3, quando a minha mãe morreu, está esse documento onde foi colocado Covid, ou seja, pode ter acontecido um erro do plantonista, de colocou aquelas doenças, mas quando foi fazer o documento que vai para a Secretaria do Estado Federal, foi colocado Covid. Então, não vejo o interesse do hospital de mentir sobre a morte da minha mãe. Durante o depoimento, um dos mais assistidos da CPI, o empresário Luciano Hang disse que telespectadores estavam reclamando de cortes na fala dele. As pessoas estão mandando mensagem que quando eu estou falando, eles estão cortando meu microfone. Assim não vale. Eles entram com as narrativas deles. Porque Vossa Senhoria precisa se dar como interrogado. Já o senador Rogério Carvalho pediu à Polícia Legislativa que investigasse ataques sistemáticos de robôs nas redes de vários senadores. Houve um ataque sistemático de robôs às nossas redes, xingando, ofendendo e agredindo senadores da República. Uma ação orquestrada exatamente no dia do depoimento do senhor Hang.